Alô, meu povo, alô, Brasil! Boa noite, boa tarde pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som... Acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí... Pode baixar mais, tá ouvindo? Dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense. Ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília nesse estádio aí sensacional, Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve... Meados do segundo tempo. O cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo. E não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória. Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46, em nono, Corinthians 44, décimo, Vasco 43, décimo primeiro, Atlético Mineiro 43, décimo segundo, o Vitória 41, décimo terceiro, Grêmio 40, décimo quarto, Atlético Paranaense 40,
Juventude 15º 38, 16º Fluminense 37, 17º Criciúma 37, 18º Bragantino 37, 19º Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera, é a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso, e o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense, ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o 3º cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória. Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né?
Seguinte, o Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem um confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. Décimo primeiro, Atlético Mineiro 43. Décimo segundo, o Vasco, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40, 14º, Atlético Paranaense 40, Juventude 15º, 38, 16º, Fluminense 37, 17º, Criciúma 37, 18º, Bragantino 37, 19º, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde para você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá para ouvir aí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu. Então, pra sorte do Fluminense, ufa, mas tá com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o 3º cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro
de Melo Lima e no VAR Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje, é o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã, olha só que coisa linda, estádio Mário Filho, Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco é domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37, 18º, Bragantino 37, 19º, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. Olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá pra ouvir aí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera, é a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso, e o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense, ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga.
Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem está fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite para o jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37. 18º, Bragantino 37. 19º, Cuiabá 29. E Atlético Goianiense, lanterna com 26 pontos. Não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão aí. Olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde para você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá para ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu. Então, pra sorte do Fluminense, ufa, mas tá com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã.
O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve... Meados do segundo tempo. O cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo. E não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco é domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37. 18º, Bragantino 37. 19º, Cuiabá 29. E Atlético Goianiense, lanterna com 26 pontos. Não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde para você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá para ouvir aí?
Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu. Então, pra sorte do Fluminense, ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o 3º cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpriu o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco é domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37.
17º Criciúma 37, 18º Bragantino 37, 19º Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde para você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera, é a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso, e o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense, ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o 3º cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpre o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória. Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser
vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vasco, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37, 18º, Bragantino 37, 19º, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô, meu povo, alô, Brasil! Boa noite, boa tarde pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som... Acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí... Pode baixar mais, tá ouvindo? Dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense. Ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve... Meados do segundo tempo. O cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo. E não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpre o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem tá fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus.
assistente 1 Danilo Ricardo, assistente 2 Evandro de Melo Lima e no VAR Wagner Reway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje, é o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite pro jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã, olha só que coisa linda, estádio Mário Filho, Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37, 18º, Bragantino 37, 19º, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera, é a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso, e o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu, então pra sorte do Fluminense, ufa, mas está com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo. E não deve, meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga.
Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpre o protocolo de transição e poderá ser a opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem está fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite para o jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco é domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. Há um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37. 18º, Bragantino 37. 19º, Cuiabá 29. E Atlético Goianiense, lanterna com 26 pontos. Não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo. Alô meu povo, alô Brasil, boa noite, boa tarde para você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vê se o som, acho que tem que baixar um pouquinho o som da torcida ali, porque fica aí, pode baixar mais, tá ouvindo, dá para ouvir daí? Dá pra ouvir? Não, né? Então acho que tem que baixar um pouquinho mais. Muito bem, galera. É a reta final do Campeonato Brasileiro, aquele momento tenso. E o Fluminense poderia começar essa rodada na zona de rebaixamento se o Bragantino tivesse vencido. Fato que não aconteceu. Então, pra sorte do Fluminense, ufa, mas tá com 37, a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento. Por isso que tem que vencer hoje. Agora do outro lado tem um time chato. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta sexta-feira às 21h30. Horário de Brasília, nesse estádio aí sensacional, Maracanã. Maracanaço. O Fluminense vem de derrota para o Internacional por 2-0 num jogo recheado de desfalques. A grande notícia para o duelo contra o Fortaleza é o retorno de John Arias, que defendeu a seleção colombiana na data FIFA e também cumpriu suspensão automática na partida do Beira-Rio. É o primeiro dos 3 jogos decisivos que o tricolor tem a fazer no Maracanã. O Fortaleza não quer perder
os líderes de vista. O time cearense vem de 4 jogos sem derrotas e quer seguir na cola do Palmeiras, que venceu seu compromisso na rodada e está com 63 pontos. O Fortaleza é o terceiro na tabela de classificação, ainda alimentando o sonho do inédito título brasileiro. Fluminense do técnico Mano Menezes. Na rodada anterior, Mano não pôde contar com Fábio, Thiago Santos, Ganso Arias e Cauã Elias, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Melo também cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio. Contra o Clube Colorado, o técnico improvisou o Guga no ataque como ponta. A dúvida no ataque está na ponta esquerda. Serna era o titular da posição antes de se lesionar e acabou substituído por Keno durante o período de ausência. O colombiano voltou a jogar contra o Internacional em meados do segundo tempo e não deve... Meados do segundo tempo, o cara fala meados dos anos 90, meados do segundo tempo, e não deve começar atuando no Maracanã. Lima é outra opção para a vaga. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arius, Keno ou Lima ou Serna e Cauã Elias. O Fortaleza tem o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o volante Rossetto, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Lucas Sacha cumpre o protocolo de transição e poderá ser opção contra o Flu, mas Zé Wellison também é possibilidade para a vaga no meio-campo. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Mancuso, Pochettino, Hércules, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Quem está fora: Pedro Augusto e Machuca. Pendurados: João Ricardo, Tite, Brites, Tinga, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sacha, Kevin Lucero, Renato Kaiser. Arbitragem: Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo. Assistente 2, Evandro de Melo Lima. E no VAR, Wagner Hillway. É Fluminense e Fortaleza, é o jogo de hoje. É o nosso canal aí bombando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e participa aí também do chat, deixando o seu palpite para o jogo de hoje. Olha o estádio como tá lindo, Maracanã. Olha só que coisa linda. Estádio Mário Filho. Fluminense e Fortaleza jogando daqui a pouquinho. E a classificação? Primeiro vamos ver aqui, esse jogo de hoje é o que fecha a 34ª rodada, né? Fluminense e Fortaleza, esses jogos aí da 34ª rodada, encerrando hoje, né? A 35ª rodada começa amanhã com Juventude e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco domingo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense também no domingo. Na terça-feira que vem tem Fluminense e Criciúma, Fortaleza e Flamengo, esta rodada de número 35. A classificação de momento é a seguinte, né? O Botafogo tá doidinho para ser vice de novo. Botafogo 69, Palmeiras 67. Palmeiras só depende dele, porque tem o confronto direto. Fortaleza é o terceiro com 63. Que campanha do Fortaleza, hein? O quarto é o Flamengo 62. Vejam, senhores, qual o orçamento do Fortaleza, qual o orçamento do Flamengo, e o Fortaleza em terceiro, na frente do time carioca. Em quinto, Internacional 62. São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. É um abismo entre o sexto e o sétimo de 11 pontos. Em oitavo, Bahia 46. Em nono, Corinthians 44. Décimo, Vasco 43. 11º, Atlético Mineiro 43. 12º, o Vitória 41. 13º, Grêmio 40. 14º, Atlético Paranaense 40. Juventude 15º, 38. 16º, Fluminense 37. 17º, Criciúma 37. 18º, Bragantino 37. 19º, Cuiabá 29. E Atlético Goianiense lanterna com 26 pontos, não matematicamente rebaixados, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram para o Beleléu e não vão disputar a Série A em 2025. Então, boa sorte a todos, bom jogo para todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua impressão. E olha que estádio lindo, olha o Mário Filho, estádio Mário Filho, Maracanã, de tantas glórias, de tantos momentos, de tantas histórias, né, do futebol brasileiro. Mais uma vai ser escrita hoje nesse jogão de bola da 34ª rodada. Para você um grande abraço, uma boa sexta-feira, bom início de final de semana, se cuida e se puder se inscrever no canal, te agradeço demais. Valeu, aquele abraço, bom jogo.